Boa noite, estamos começando mais uma live da nossa Congregação Batista em Serra Redonda. Nossa live vai começar oficialmente às 20 horas, mas já vamos entrando e compartilhando. Conforme for entrando, dá um ok, dá um oi, vão se apresentando para que a gente comece o nosso culto de quarta-feira. Na verdade, a nossa escola bíblica, né? Nossa escola bíblica acontece às quartas-feiras. Mantaninha, boa noite. Como é que tá a irmã? Tá entrando? Chama o pessoal para a gente começar a nossa live do nosso culto de quarta-feira. Vão entrando, dando oi, pra gente saber quem tá aí. Vão fazendo comentários aí. Manzefinha tá assistindo a gente. Como é que tá a irmã? Como é que tá vivendo nesse momento difícil, né, que a gente tá passando? Manda mensagem, você, Mantaninha e Manzefinha, pois mande os seus pedidos de oração também. Ah, minha tia Conceição. Oi, tia, seja bem-vinda. Minha tia lá de São Paulo está conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Compartilhe a live, vão entrando, vão compartilhando já nas suas páginas para que a gente possa alcançar mais pessoas. Amém. A irmã também, graças a Deus, na medida do possível, Mantaninha também está aqui com a gente. Vamos esperar os outros irmãos irem chegando, entrando na live, para que a gente possa continuar como igreja, mesmo afastados. Boa noite, Mantaninha. Mesmo afastado, fala também se o áudio está legal, se vocês estão me escutando bem. Moisés, seja bem-vindo, Moisés. Tudo bem? Tudo na paz?
E aí eu queria fazer com você que tem tá no grupo da igreja. Quando eu vou pedir para vocês lerem o texto bíblico, eu quero ver vocês lerem o texto bíblico, certo? Manda o áudio para mim que eu boto no ar, certo? Para a gente ter uma interação maior. E também envie perguntas, certo? Se eu não souber responder, não tem problema, a gente pesquisa, a gente busca, mas do que for possível, necessário, a gente vai respondendo, vai conversando, certo? O pessoal chegando. Vão chegando, se acomodando, para que nós possamos iniciar o culto ao nosso Deus. Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Seja bem-vindo à nossa live da nossa Congregação Batista na cidade de Serra Redonda, na Paraíba. Sei que tem gente do Rio, de São Paulo, talvez de outros estados estão por aí, mas nós estamos vivos, nós estamos bem, na medida do possível, mesmo isolados, mas continuamos, em nome de Jesus. A Igreja de Cristo, a gente está vendo a prova de que não são as quatro paredes que fecham a igreja, não são as quatro paredes que podem limitar a igreja, mas pela tecnologia, por essa maravilha, a internet, nós conseguimos nos manter unidos. E além do mais, e mais do que a internet, o que nos une é o Espírito Santo de Deus, que nos une e nos coloca como irmãos em Cristo. Estão chegando, ainda vai dar 8 horas, então já podem ir entrando, compartilha na sua página do Facebook. Eu não sei como colocar em outros aplicativos, sei, no Instagram. Ô Cida, tudo bem, Cida? Seja bem-vinda. Bem-vinda à nossa live, que vai começar daqui a pouquinho. Vamos aguardando, nós temos 11 pessoas, 13 pessoas, ainda estão chegando. E vamos compartilhando essa live. Tá tudo bem por aí? Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço pro tio Cláudio também. Tia Conceição. Estamos aqui. Estamos aqui do interior da Paraíba, da cidade de Campina Grande, para o mundo, na internet, no Facebook, para tentar de alguma forma abençoar a tua vida, de alguma forma a gente se sentir parte da igreja. A gente continuamos parte da igreja, mesmo afastados corporalmente, mas continuamos, vamos orar, possamos orar uns pelos outros. Se você tem pedido de oração, já coloca aí, para que a gente possa orar. É um momento que precisamos orar. Grande pastor Roberto Bolsoar, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Fique conosco. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Prazer é meu te receber, meu amigo. Seja bem-vindo. Grande pastor Roberto Bolsoar, Rio de Janeiro. Grande amigo de seminário, de vida. Seja bem-vindo. Vai ser um prazer você estar aqui conosco. Certo? Nós vamos começar daqui a pouquinho o estudo que nós estamos trabalhando com a igreja,
sobre exatamente o que é a igreja, né? E o tema que a gente vai trabalhar hoje é sobre o que é o Evangelho. Nós vamos falar aqui a pouquinho sobre isso. Se puder compartilhar a live na sua página, para que mais pessoas possam estar conosco. Aí vamos falando se o áudio está legal, a luz, se está ok, certo? E daqui a pouco a gente vai começar. Saber onde estão os outros irmãos da igreja, cadê? Dê um oi, um ok. Por enquanto só a irmã Taninha e a irmã Zefinha. Cadê? Irmão Antônio deve estar chegando. A irmã Beta, Camila, a irmã Maria. Cadê esse povo? Já começamos a live, estamos aguardando um pouco mais os irmãos entrarem para que a gente possa iniciar, certo? Então aguardem, já são aqui no meu relógio são 8:01, não sei como é que está o delay, né? Mas aqui são 8:01, nós vamos aguardar mais um pouquinho, esperar os irmãos entrarem. E aí fala comigo, se puder conversar um pouquinho, como é que vocês estão se sentindo nesses dias de quarentena, como é que está a vida de vocês, se puder colocar nos comentários aí, para a gente interagir um pouco, né? Como é que vocês estão nesses dias de quarentena? Vocês estão ansiosos, né? Os casados já querem matar a esposa, as esposas querem matar os maridos, já não aguentam mais. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que tá aí? As crianças em casa, como é que vocês estão fazendo? Fala um pouquinho pra gente, enquanto a gente não começa. Claudinha, seja bem-vinda, Claudinha. Deus abençoe, irmão Antônio, chegou. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Estamos aguardando os outros irmãos chegarem, as outras pessoas. Eu vi que chegou. Claudinha, dá um abraço para o Agostinho também. E vamos chegando. Aproveite esse momento. A irmã Zenilda. Zenilda chegou. Seja bem-vinda, minha irmã. Estou sentindo falta dos outros irmãos, para eles entrarem. Coloque seus pedidos de oração, para que a gente possa estar orando juntos, certo? Daqui a pouco vamos iniciar nossa live. Boa noite, Tatiana. Muito boa noite. Tatiana é filha da irmã Beta, é isso mesmo? Eu não estou lembrado.
É isso, Tatiana, filha da irmã Beta? No meu relógio aqui são 25, 8 e 5 da noite. Daqui a pouco a gente vai iniciar o nosso culto, nossa live. O estudo da noite, nós estamos estudando acerca do que é a igreja. O tema de hoje é o que é o Evangelho. Nós precisamos saber o que é Evangelho. Que Evangelho é esse que nós cremos? Que Evangelho é esse que nós professamos? Que Evangelho é esse que é pregado? Será que esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus? Será que é esse Evangelho que nós devemos também pregar? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então compartilhe com as pessoas, com seus amigos aí na sua página no Facebook, para que mais pessoas possam entrar na nossa live e a gente também poder conversar, certo? Porque nesse momento de isolamento social é bem difícil, bem complicado. A gente não tem mais o toque humano, o abraço, mas a gente pode um pouquinho aqui e conversar, né, interagir e tentar aliviar um pouco, né, essa separação que esse vírus nos impôs. Então, no relógio aqui, às 8h10, nós estaremos iniciando, certo? Aqui são 8h07. Então, daqui a pouquinho, 3 minutinhos, nós estaremos iniciando a nossa live. Então, vamos começar daqui a pouquinho a falar acerca do que é a igreja. E hoje o tema é o que é o Evangelho. Qual é o Evangelho que nós cremos, que nós professamos? Vamos aguardar só mais um pouco, até 8h10. 8h10 estaremos iniciando o nosso culto ao Senhor. Vamos estudar um pouco, vamos interagir também, né, que você possa comentar. A gente fizer as perguntas, vamos tentar conversar, né? Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, certo? No meu relógio falta 1 minuto, então vamos nos preparar para louvar o Senhor. Falta 1 minuto, então já prepare seu espírito, já esqueça de todo o caos lá fora, esqueça, pelo menos nesse momento, é só 1 hora que nós estamos, esse 1 hora, um pouquinho mais, que nós vamos estar juntos aqui para aprender mais de Deus, para louvá-lo,
para orarmos, que nós possamos, nesses momentos, esquecer um pouco desse caos. Eu sei da ansiedade, da preocupação com o futuro que invade a nossa alma, mas que nós possamos, pelo menos, aquietar o nosso coração, nos concentrar. E eu sei que é complicado, porque mesmo a gente está usando um meio que nos tira a atenção, mas tente nesses minutos que nós estaremos aqui, que estaremos juntos, para que você medite na palavra, para que você possa aprender mais, para que você possa sair, pelo menos daqui, um pouco mais fortalecido, que você consiga ter as ferramentas para enfrentar esses momentos difíceis, certo? Então compartilhe essa live para que a gente possa alcançar mais pessoas e para que mais pessoas possam receber também da mensagem do Evangelho. Correto? Então, muito boa noite. Oficialmente vamos começar a nossa live, o nosso culto. Nós somos uma igreja batista, nós estamos na cidade de Serra Redonda, no interior da Paraíba, e nós estamos separados fisicamente, mas unidos em espírito, e agora também através da tecnologia, através da internet, né? Nós nos tornamos agora Facebookers, né? Agora os pastores, os missionários, os líderes de igreja tiveram que se adaptar de forma muito rápida a essa nova situação. E nós agora estamos a começar orando, pedindo ao Senhor. Então você fecha teus olhos aí na tua casa. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa receber esse culto a Deus. Feche teus olhos aí. Então feche teus olhos. Tem uma queda rápida aqui da internet, mas feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos juntos, Pai. Eu sei do que está lá fora, do medo que nos invade, mas que esses momentos sejam momentos para realmente esquecer isso, deixar isso lá fora, deixar toda a ansiedade, mas confiar em Ti, Pai. Nós queremos confiar no Teu santo nome, confiar em Ti, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então abençoe aquelas pessoas que estão conectadas conosco, que estão vendo a gente agora. Abençoe os meus irmãos lá na congregação em Serra Redonda. Abençoe todas as pessoas que estão nos vendo de várias partes do país. Esteja abençoando cada uma delas, Pai. No nome de Jesus, eu imploro a Ti, Senhor Deus, eu te peço, porque eu nada sou sem Ti. É isso que eu te imploro, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 e o versículo 18. Abacuque 3, do versículo 17 e o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos das videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, essas palavras de Abacuque não vieram em tempos fáceis. Abacuque está enfrentando momentos difíceis em Israel, em momentos em que parecia que Deus não estava ouvindo, parecia que Deus não via tudo o que estava acontecendo lá. Abacuque, e o livro de Abacuque é uma conversa entre Abacuque e Deus, uma discussão de Abacuque e do profeta falando com Deus sobre
as injustiças que aconteciam, as mortes que estavam acontecendo, e o Senhor aparentemente não fazia nada. Abacuque conversa e tenta exprimir essa revolta que ele tem contra Deus. E as páginas, um livro muito curto, apenas 3 capítulos, mas que falam tanto sobre esse momento que a gente vive hoje. Um momento em que muitas vezes achamos que Deus não está nos ouvindo, Deus não está vendo o que está acontecendo. Mas essas palavras que nós vimos quando Abacuque, depois disso tudo, quando ele desabafa com Deus, quando ele entende os propósitos de Deus, quando ele entende que Deus é muito mais poderoso, ele consegue falar que a fé dele, aquilo que ele acredita, vai além do que se a figueira não florescer, quer dizer, se não há frutos, se não há comida, se não há o sustento, se não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não tem nada. Quer dizer, se não tem mais sustento, não tem emprego, não tem dinheiro no banco. Mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a realidade em Cristo Jesus. Essa é a realidade, é a certeza que nós temos, que apesar de tudo, apesar desse vírus, apesar das doenças, apesar de tudo que pode acontecer, nós estamos com o Senhor. Nós estamos seguros com Ele. E por isso nós podemos acreditar. E por isso nós podemos confiar que Ele está enxergando, que Ele está conosco e que Ele não nos abandonou. Então, que nós possamos confiar nessa palavra do Senhor. Eu queria colocar agora um hino, que é o hino do cantor cristão, Sou Feliz. E é um hino que tem uma história muito triste, sobre um advogado americano que estava com sonhos, né? Ele tinha muitos sonhos de vida e tinha uma família bonita com 4 filhos, sua esposa. E aí, depois de sofrer na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, um grande incêndio que teve lá, de que quase perder tudo que ele tinha dos seus negócios, ele resolve ir para a Inglaterra para recomeçar a vida. Só que ele envia primeiramente a sua mulher e as suas 4 filhas primeiro. Só que nesse navio em que elas estavam, infelizmente, esse navio veio a pique, ele afundou. E somente a sua esposa continuou viva. As suas 4 filhas acabaram por falecer. E aí o autor dessa canção, Sou Feliz, Horácio Spalford, o nome dele, ele escreve essa canção, Sou Feliz. Sou feliz com Jesus. E aí vamos tirar poucos minutos para escutar essa canção e meditar na sua letra.
Amém. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a palavra. É isso que nós devemos acreditar. Ainda que me assalte o cruel Satanás, ainda que tantas coisas possam ocorrer em nossas vidas, mesmo que venha me ocorrer as piores coisas, ainda assim eu sou feliz com o Senhor Jesus. Ainda sou feliz e continuo feliz, porque Ele é o meu Salvador. Amém? Eu vou orar. O irmão Zefinha enviou um pedido de oração, e se você enviar um pedido de oração, eu vou colocar aqui para que a gente possa estar escutando juntos, certo? Os irmãos lá da Congregação Batista em Serra Redonda. É sim, Cida, muito bonita a canção. Essa música é realmente maravilhosa. Então a nossa irmã Zefinha fez um pedido de oração agora. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Oi, Tiago. Olha só, meu pedido de oração que eu vou fazer é pela minha cunhada, né? Que ela está muito ruimzinha, a Terezinha, no Rio de Janeiro. E por nós todos, né? Pelo nosso Brasil. E às vezes eu não sei assim mexer, irmão. Se eu mexer, eu tiro você do lugar. Tá bom? Aí agora, se eu mexer muito na Facebook aí, eu não sei nem mexer muito, não. Tá bom? Tchau. Tá certo, irmã Zefinha. Então a gente vai orar pela sua cunhada, né? Que está passando necessidade, né? Está com dificuldade nesse momento difícil, né? Nesse momento de ansiedade, de que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas nós podemos ter certeza que se estamos com o Senhor, quer morramos, quer vivamos, nós continuamos com Ele. Nós estamos juntos com Ele. Ei, Misaele, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso culto da Congregação Batista em Serra Redonda. Certo? Tem mais algum pedido de oração? Alguém gostaria de colocar o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando? Algum irmão da nossa igreja ou quem está assistindo a gente pela live? Se você tem algum pedido de oração, para que a gente possa estar orando agora. Vou dar um momentinho para ver se mais alguém tem um pedido de oração para que a gente possa fazer. Se não tiver, nós vamos estar orando aqui nesse momento. Vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar juntos. Pedir ao Senhor. Sim, Claudinha colocou um pedido de oração aqui. Deixa eu ver. Claudinha faz um pedido pelo presidente do Brasil, sim, para que Deus esteja com ele, sim. Vamos orar. Temos que orar pelas autoridades. Devemos orar para que tenham clareza de mente, para que possam saber agir nesse momento difícil. Sim, as nossas orações são muito necessárias. Devemos orar pelas autoridades. Devemos orar pelo nosso prefeito, governadores, pelo nosso presidente também. Precisamos orar, precisamos interceder para que eles possam tomar as melhores decisões, né, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Mas alguém gostaria de fazer um pedido de oração? Senão nós estaremos orando nesse momento. Então vamos estar orando então. Fecha os teus olhos nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós temos a quem pedir. Nós temos o Senhor, que apesar de tudo que possa ocorrer em nossas vidas, nós continuamos crendo em Ti. Nós continuamos acreditando, Pai, que o Senhor realmente é o dono de nossas vidas, que o Senhor tem tudo sob controle, nada fugiu do seu controle, nada foge da sua vontade, Pai. E é por isso que nós te pedimos. Quero te pedir, Pai,
por todos aqueles que estão passando necessidade nesse momento difícil, né, de quarentena. Senhor, ajuda, Pai, a gente também como igreja para abençoar as pessoas, Pai. Muitos irão passar necessidade, Senhor Deus, passar fome com essa quarentena, Pai. Ajuda a gente como igreja, que a gente possa abençoar, Pai, que a gente possa ser um canal de bênçãos para essa nação, Senhor. Abençoa todas as igrejas espalhadas pelo Brasil que estão fazendo lives nesse momento, Pai, que estão tentando comunicar o Evangelho, Pai, dessa nova forma, Pai. Ajuda, abençoa, Pai, no nome de Jesus, Pai, para que o Evangelho seja espalhado, Senhor Deus, para que mais pessoas possam ouvir de Ti, Senhor. Nós queremos Te colocar, Pai, as autoridades do Brasil e do mundo, Pai, para que eles possam saber como agir, Pai, para que eles possam ser guiados por Ti, Senhor Deus, não por vontade própria, por vontade política, Pai, mas que seja por amor, Pai, que seja realmente, Pai, pela Tua vontade, Senhor, que possa realmente agir em prol das pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir pela cunhada da irmã Zefinha, Senhor Deus, que está passando por um momento difícil, esteja abençoando. Abençoe também a nossa igreja, a Congregação Batista em Serra Redonda, nossos irmãos em Cristo, que estamos afastados, Pai, mas unidos em Ti, no mesmo Espírito. São essas coisas que nós Te colocamos e Te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos continuar? E agora é o nosso momento, nossa mensagem, né, que nós estamos trabalhando com a igreja acerca do que é o Evangelho. Perdão, o grande tema, né, o nosso estudo é sobre o que é a igreja. Nós estamos falando sobre isso. Você pode entrar aí na mesma página do Facebook da nossa igreja. Tem os outros estudos das quartas-feiras que nós começamos a trabalhar, né, de forma física ali com a igreja, e agora a gente está retornando com esses estudos acerca do que é a igreja. E o tema de hoje, o tema da semana passada, que foi com Moisés, que está assistindo a gente, depois de ver a live, ele falou qual é o Deus, ou quem é o Deus da igreja, né? Ele falou um pouquinho sobre isso, sobre os atributos de Deus, quem é esse Deus que nós adoramos e servimos. Então, foi na última quarta-feira, então você pode ver também. E hoje a gente vai falar sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? E aí eu poderia fazer essa pergunta para você que está me vendo aí. O que é o Evangelho? Você sabe de verdade o que é o Evangelho? Você garanto que tem visto muitas coisas, você tem visto os novos pregadores ou os atuais pregadores do Evangelho que estão pelas televisões, estão também na internet, que pregam uma série de coisas. Muitas vezes nos coloca confuso se nós não temos a certeza da palavra, se nós estamos ainda caminhando, a gente não sabe direito o que ele está pregando. Será que é o correto? Será que o que ele tem falado, o que ele tem ensinado é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus? A gente se faz essa pergunta, né? Cada um de nós faz essa pergunta. Então, a gente vai falar hoje exatamente isso. O que é o Evangelho? Hoje em dia, a gente, ainda mais agora que nós estamos em quarentena, nós estamos vivendo esses momentos difíceis, em que não estamos podendo sair de casa, nos comunicar, de tete a tete, fisicamente. Nós vemos muitas notícias, toda hora notícias. Se você ficar em casa, ligar a sua televisão ou acessar a internet, você tem notícia a cada segundo. Garanto, se você ficar parado ali, e são notícias novas, são novos dados do mundo inteiro. É uma inundação de informações para a gente. Isso nunca foi visto antes ao longo da história. Mas nós somos dessa era conectada, totalmente conectada. Nós temos a todo instante novas informações,
Nós temos as pessoas que se alimentam dessas novas informações a todo momento, que acabam se tornando viciadas nisso. Muitas informações viciam. É uma novidade, eu quero saber o que é novo, o que está acontecendo. Então, eu vou correndo atrás, eu acesso o site, eu vejo na televisão, eu vou correndo para saber o que está acontecendo agora. E nesse momento difícil agora que a gente está vivendo, isso é pior. Né? Você tem notícias e notícias que muitas vezes não são confiáveis. Né? Nós temos as famosas fake news, as notícias falsas. Mas as notícias correm e correm soltas. O evangelho que a gente vai falar hoje significa boas novas, ou as boas notícias. Nós não vamos falar fake news, nós vamos falar notícias falsas. O evangelho é a boa notícia, é as boas novas de Jesus. E as boas novas, elas não foi criada, não foi primeiramente criado pelo cristianismo. Jesus, ele cita, e é interessante, ele cita o livro de Isaías. Olha o que está lá, em Isaías 52:7 e Isaías boas novas. Está isso em Isaías. E o segundo versículo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. São palavras que o Senhor Jesus também repete isso. Quando ele entra na sinagoga, pega o rolo da lei, né? Não tinha a Bíblia, não era desse jeito assim, fácil, bonitinha. Apesar que essa Bíblia aqui, a minha já está bem feinha. Voltamos, a internet caiu, mas dá um joinha aí se voltou para você. Dá um ok aí, por favor, só para eu saber que voltamos. Escreve um ok para mim aí, por favor, só para saber se nós estamos transmitindo novamente ou se parou. Tá ok? Tá transmitindo? Estão dando ok? Legal. Então vamos continuar. É internet, é assim, é ao vivo. Programa ao vivo é assim. Acontecem essas coisas. Como tá falando, então a Bíblia não era um livro bonitinho assim, apesar que a Bíblia tá um pouco feinha, essa Bíblia aqui. Mas era um grande rolo e Jesus pega aquele rolo do livro de Isaías, abre e lê perante a sinagoga. Esse texto de Isaías. Então as boas notícias, as boas novas, já não estavam lá atrás de Isaías. O que Jesus faz é falar, olha, essas boas novas eu vim trazer. Eu sou o portador dessas boas novas. E é isso que eu vim anunciar. O Evangelho é o coração do cristianismo. Cristianismo é evangelho. Não tem como diferenciar uma coisa da outra. Não dá para tirar. Mas a boa notícia não é que Deus quer conhecer as pessoas, ou Ele quer suprir suas necessidades, ou as ajudar a desenvolver uma autoimagem mais saudável. A gente acha que o evangelho é isso. Mas o evangelho, ele trata e fala a respeito da nossa rebelião contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Mas, e essa é a má notícia. Antes da boa notícia, nós temos que falar da má notícia. Essa é a má notícia, nós estamos afastados de Deus. Mas, Deus, de forma graciosa, enviou o seu único filho para morrer. A morte que nós merecíamos, por nosso pecado, por nossa falta. E ele creditou a absolvição de Cristo àqueles que se arrependem de seus pecados e creem na morte de Jesus e na sua ressurreição. Essa é a boa notícia. A boa notícia só faz sentido se tiver a má notícia. Evangelho só faz sentido se eu souber o
que eu fiz de errado? Por que eu preciso dessa tal boa notícia, desse tal evangelho? Para quê? Se eu não fiz nada de mal, se eu não fiz nada de errado, eu não preciso de uma boa notícia de salvação. Mas eu preciso sim saber o que eu fiz. Por que foi necessário Cristo morrer no meu lugar? Por que aconteceu isso? Qual é a mensagem de Cristo? As suas boas novas que nós temos que proclamar. Que mensagem é essa? Qual é a mensagem de Jesus? E aí a gente vai passar por quatro temas, 4 grandes temas, ou 4 pontos, fica melhor assim. E aí isso está baseado no livro 9 Marcas, do pastor Mark Dever. Esses 4 pontos. E diz assim, o evangelho é sobre eu estar bem comigo mesmo, ou que Jesus é amor, ou que ele é meu amigo, ou que devo endireitar a minha vida e começar a viver de forma correta. Será que o evangelho é somente isso? Muitas pessoas acham que o evangelho é somente isso, mas o evangelho é muito mais. É isso que a gente vai falar hoje. E você pega a sua Bíblia aí, deixa ela a postos, para que a gente possa ler juntos os textos bíblicos. Primeiro ponto, o evangelho não é simplesmente estarmos bem. O evangelho não é somente isso, nós estarmos bem. Os pregadores atuais, nós vemos agora o fenômeno coach, né? O fenômeno da autoajuda, o fenômeno desse evangelho água com açúcar, esse evangelho que quer ajudar simplesmente as pessoas ter uma performance de vida melhor. Esse evangelho tão soft, tão fraco, tão água com açúcar, que não vale quase nada. De muitos pregadores hoje é um evangelho de se está tudo bem, de que você esteja bem consigo mesmo. Mas o evangelho não é isso. O evangelho apresenta claramente o homem com um problema. E você sabe que problema é esse? O problema do homem é o problema do pecado. É pecado, existe pecado ainda. A nossa igreja ainda fala de pecado. No pleno século XXI, nós ainda falamos de pecado. É verdade. Apesar das tentativas de acabarem com isso, de acreditar que isso é coisa de medievais, é coisa passada. Não tem mais pecado, não tem essas coisas mais. Tudo é lícito, tudo é livre. Não. O problema do ser humano é o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós violamos a lei de Deus. E por isso fomos justamente condenados. Eu e você, todos nós, toda a raça humana foi condenada. Então nós precisamos ter um entendimento adequado da nossa condição. Se nós temos esse entendimento adequado de quem nós somos, o que aconteceu com a gente vai poder ter uma solução também adequada. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis do capítulo 3, lá no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, que fala acerca da queda do ser humano. Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Dá um ok se você pegou sua Bíblia, se você abriu. Para quem está chegando, nós estamos falando sobre o que é o Evangelho. Mas primeiramente nós estamos falando desse problema do homem. Qual é o problema do ser humano? Tudo começou no Gênesis. Está lá no capítulo 3. Na queda do homem. E aí diz assim, versículo 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?
a queda do ser humano começa com a proposta da serpente, né? A figura do mal que está ali no jardim. Aí você me pergunta, por que Deus permitiu que a serpente, que o mal estivesse no jardim? Eu não faço a mínima ideia, não sei. Mas Deus deixou ali que a serpente estivesse, que o mal estivesse no jardim. E a serpente pergunta a Eva, será que Deus realmente proibiu que você não comesse de nenhuma árvore do jardim? A Eva responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Porque Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. Eva, de fato, repete o que Adão disse, mas ela acrescenta, né, de tocar, que não tocasse naquela árvore ou naquele fruto, porque senão eles morreriam. Ela vai acrescentando informações que não tinham na fala original. Está no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. 17. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aí a gente tem um problema. Será que Adão falou a informação errada para Eva? Ou Eva entendeu a informação errada de Adão? A gente não sabe. A gente não sabe isso. Só sei que ela acrescenta além das informações que Deus havia dado para Adão. E nessa brecha, a serpente, né, a figura de Satanás ali no jardim, ele se aproveita dessa brecha para lançar dúvidas sobre a verdadeira ordem de Deus. Então a gente continua no versículo 4. É claro que vocês não morrerão, disse a serpente. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Olha a proposta da serpente, é uma proposta fantástica. Ele trabalha com um desejo humano por conhecimento. Nós temos em nós algo de querer sermos Deus. Isso de alguma forma já estava em Adão e Eva. Essa vontade de ser para além de nós mesmos. E a serpente, como diz o texto, a mais esperta, a mais sagaz de todos os animais, ela se utiliza disso, já conhecia um pouco da natureza humana, para falar, para chegar no ponto de sereis como deuses. Vocês terão o conhecimento. Ser como Deus é ser imortal, é viver para sempre. E também ter o conhecimento. Então essa dupla proposta da serpente agrada a Eva. E ela cai. E ela aproveita essa oportunidade que a serpente a dá. E ela, de fato, cai. Adão vai junto. E com os dois, com o primeiro casal, com os nossos pais, eu e você fomos condenados. Nós fomos condenados a estar totalmente afastados de Deus. Eu e você fomos condenados de nenhum esforço meu. Eu não tenho capacidade de alcançar a Deus. Esse ato de desobediência de Adão e Eva, eles também, além de afastar a humanidade completa, todos os seus filhos, todos os seus descendentes, de serem condenados a essa mesma sina de tentar ser Deus, de ter uma fome, de tentar ser Deus. E aí, isso é de qualquer forma possível. Queremos ser deuses, eu e você. Há uma fome em nós. Ao mesmo tempo que eles foram condenados, nós fomos condenados. Nós também condenamos toda a raça humana e todo o universo nisso.
Porque ainda no capítulo 3, depois disso, a Eva come do fruto, dá a Adão, eles abrem os seus olhos naquele momento e eles se veem nus, e eles se escondem de Deus. E aí depois Deus dá maldições ao casal, em que nós carregamos ela até hoje. E olha que interessante, o versículo, ainda no capítulo 3, tem a maldição à mulher, não vou ler nesse momento, mas a maldição ao homem, no versículo 17. Olha o que diz. E ao homem disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por causa de você. Olha isso. Porque Adão, e é isso interessante, a gente não sabe por que a serpente estava no jardim, a gente não sabe disso, porque Deus permitiu isso. Mas nós entendemos que havia uma responsabilidade sobre Adão. Sobre ele foi dada a responsabilidade de cuidar daquele local, de atentar, de ser o grande guardião. E Adão falhou com isso. Adão falhou com a sua responsabilidade. E por ele ter falhado com essa responsabilidade, Deus havia dado uma responsabilidade de ele não comer do fruto, dele poder se alimentar de tudo e não comer somente daqueles frutos ali, da árvore do bem e do mal. Ele foi condenado e também maldita é a terra por causa de você. Toda a terra foi condenada. Bom, isso é o peso do pecado, e aí é importante fazer isso porque as pessoas acham que é besteira, é coisa de crente. É besteira criada para não deixar a gente fazer o que a gente quiser das nossas vidas. Não é isso. O pecado foi uma condenação cósmica. Todo o universo foi condenado. Todo o universo foi condenado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Fala que todo o universo, toda a criação foi condenada, foi deixada, foi colocada um peso sobre ela, sobre a vaidade, sobre realmente não valer nada, sobre perecer. Tudo por causa do pecado começou a morrer. A serpente se utilizou de meias verdades, porque de fato eles não morreram ali. De fato, naquele exato momento, eles não caíram duro e morreram. Mas Adão e Eva, quando desobedecem a Deus, começam a morrer. Eles ali, a morte entra no universo. A condenação de toda a raça humana, de todos os animais, de toda a terra, de todos os cosmos, foi condenada por causa do ato de Adão e Eva. Deu para entender o peso disso? O porquê de algo tão pesado que esse casal fez, que condenou toda a raça humana, todo o universo, a vaidade, a perecer. Esse é o peso do pecado. E aí muitos não se atentam a isso. Acham que é simplesmente fazer algo errado. Não. O pecado é isso. É essa desobediência da criação, da criatura contra o seu Criador. É esse querer ser como Deus. E para isso, desobedecer totalmente. Para isso, se afastar. Para isso, falar: eu vou tomar conta da minha vida. Eu vou fazer o que eu quero com a minha vida. E isso foi a condenação cósmica de toda a raça humana e de todo o universo. Então, com isso, com o pecado, gerou uma outra coisa em cada um de nós que nós carregamos também, que é a culpa. O pecado gera culpa. E isso é muito interessante porque a culpa foi atacada, principalmente no final do século passado, com as técnicas, com a psicanálise, com tantas outras ciências, e atacaram a culpa. Sendo que a culpa é um mal, a culpa é ruim. A culpa, nós devemos esquecê-la. Mas não.
A culpa, claro que você carregar uma culpa muito grande sobre algo que aconteceu na sua vida, sobre, sei lá, sobre algum acidente que aconteceu e você carrega essa culpa, sobre alguma ação que você acredita que você foi culpado e você não se perdoa, isso é ruim, de fato é ruim. Mas há uma certa culpa que a psicanálise ou qualquer técnica terapêutica não pode tratar. Essa culpa do pecado. Somente Cristo Jesus pode tratar essa culpa pelo pecado. Não há outra forma, não há outra maneira de tratar dessa culpa. E é essa culpa que a raça humana carrega em si, de que ela cometeu algo errado, de ela fez algo errado. E muita gente não sabe o que foi isso. E por causa disso tentam calar essa culpa. Só que ela revela que algo foi corrompido. Por isso é liviano acreditar que pecado é somente uma coisa criada pela religião para afugentar do inferno. As pessoas acham isso. O pecado só foi criado para isso. Para criar medo nas pessoas, para que as pessoas acreditem que não, eu vou fazer isso aqui, porque senão eu vou para o inferno, porque senão Deus vai me castigar. Irmão, não é isso. O pecado foi, nós fizemos isso, nós já fizemos isso. Nós já cometemos uma falta gigantesca contra Deus, eu e você. Pecado também não é sobre impor controle sobre os crentes. Muita gente acha que é isso. Não é. O ato de Adão e Eva os colocaram desobedientes contra Deus, condenaram todo o universo e também tudo aquilo que havia sido criado. Eles destruíram, quando eles destruíram a ordem imposta pelo seu Criador, por Deus, eles fizeram que toda a criação se desencontrasse. Houve uma separação cósmica da criação do seu Criador. Irmãos, isso é terrível. Toda a criação ficou sem direção, sem norte. Ficamos perdidos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos, a raça humana perdida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso a morte é a sentença final daqueles que foram de encontro à ordem do seu Criador. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É o salário do pecado. É o preço do pecado. É aquilo que a gente recebe por essa desobediência da ordem cósmica universal do seu Criador. Isso é o pecado. Porque fica bem claro isso nos 10 mandamentos. As ordens que Deus deu a Moisés. Ali está sintetizado. Basicamente, isso. Então essa é a gravidade do pecado. Tão grave que a gente não consegue se salvar dele. E é necessário que alguém morra no meu lugar, no seu lugar, para que a gente possa ter algum tipo de salvação, porque nós estamos perdidos em nós mesmos. Você está perdido, eu estou perdido em mim mesmo. Eu não posso me salvar. Então a gravidade do pecado é tão grande que a minha carne, e é importante, não é esse corpo físico, mas é a carne como um sistema pecaminoso. É tão grave isso, que é necessário nascer de novo. Como a fala de Nicodemos a Jesus, Nicodemos quer saber sobre o Evangelho, ele quer saber sobre Jesus. Lá em João capítulo 6, ele tem perguntas para Jesus, e Jesus vira para ele e fala: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Senão você não pode ver o reino. E depois ele fala: senão você não pode entrar no reino, Nicodemos. Não adianta eu te dar respostas que você não vai entender absolutamente nada. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Mesma coisa, Tiago, você precisa nascer de novo. Você que está me escutando aí, você precisa nascer de novo.
Senão não tem jeito, não dá. E é por isso que alguém teve que morrer. Porque nós somos condenados de uma forma tal, tão brutal, tão gigantesca, que alguém teve que morrer por minha culpa. Alguém teve que morrer. Romanos capítulo 1 diz que todas as nações têm pecado contra Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. E todos necessitam da glória de Deus. Todos é todos. Não existe uma raça distinta, diferente de seres humanos, que estão para além disso, que são santos, que não pecam. Não existe isso. Todos pecaram e todos continuam pecando. E todos necessitam, todos precisam da glória de Deus. Isso é que os teólogos colocaram como a depravação humana. Somos depravados, totalmente extraviados de Deus. Eu e você. O capítulo 3 de Romanos continua falando sobre isso, que nossas melhores ações são como os trapos de imundícia. Fala que a nossa língua é putrefata, só sai o mal. Essa é a nossa condição humana. Não ache que você é bonzinho. Não tem bonzinhos na história. Só tem vilões. Eu e você. A Bíblia é clara. Você precisa de salvação. Eu preciso de salvação. Senão eu estou totalmente perdido. Totalmente extraviado de Deus. Totalmente condenado de Deus. Não há jeito. Somos depravados, totalmente depravados. A gente merece a morte. Eu acredito que você ficou um pouco assustado. Eu acredito que você nunca escutou esse negócio. Essa história que eu estou te contando, que história é essa? Mas eu nunca escutei isso. Me falaram que o evangelho é para me sentir bem. Não, o evangelho não é para você sentir bem. O sentir bem é depois que você, primeiramente, vê o seu estado, onde você está, o que você fez contra Deus, o que você carregou dos seus pais, de Adão e Eva, até hoje. Você entender o porquê que você sente mal com você mesmo. Já parou para pensar? Que você é uma pessoa tão boa, tão legal, mas parece que algo falta na sua vida. Parece que algo não encaixa. Às vezes, agora é complicado falar isso, né? Mas antes desse momento difícil que a gente está atravessando, mas você tinha conta dinheiro no banco, a sua família estava de forma maravilhosa, o seu emprego era fantástico, as coisas pareciam que estavam indo bem, mas parece que algo falta. É porque realmente falta. Porque nós fomos extraviados de Deus, nós fomos afastados de Deus. Nós fomos condenados por causa das nossas ações pecaminosas. Mas é isso. Esse é o primeiro passo. O evangelho não é sobre você se sentir bem. Me desculpe. Segunda coisa. O evangelho não é simplesmente que Deus é amor. Isso é importante. A palavra de Deus, em 1 João 4:8, diz que Deus é amor. E nós cremos, Deus é amor. Ele nos amou. 1 João também diz, fala que Ele nos amou primeiro. É por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos o grande amor que transborda dentro de nós. Romanos também fala sobre quem nos separará do amor de Deus. Será tribulação, será angústia, será dor, será o passado, será o futuro, será a morte, será a altura, a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está guardado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. Nós temos plena certeza desse amor de Deus. Mas o que tem sido vendido nesse nosso tempo contemporâneo é que Deus é somente amor. E um amor deturpado. C.S. Lewis coloca no seu livro sobre o problema do sofrimento algo fantástico. Ele fala assim que as pessoas vendem Jesus, Deus, como um bom velhinho. Não como pai, mas como avô. Um avô, aquele avô bonachão,
né? Aquele avô gordinho que quer ver a garotada feliz e brincando. Esse é o pai, esse é o Deus que as pessoas acreditam, esse vozinho tão bacana e legal. Mas não é desse tipo de amor que a Bíblia fala. O amor que a Bíblia fala é o amor de um pai. E aí você que tem um pai, você pode ter experiências ruins com pais, pode ser sua mãe também. Mas um verdadeiro pai, um pai que ama os seus filhos, ele vai corrigir eles no momento certo. Você sabe disso. Eu não posso falar a minha idade, mas você sabe que antigamente os pais e as mães, eles eram um pouco mais duros com as crianças. Eles davam palmadas. E eu garanto que você não ficou chateado com seu pai ou com sua mãe por ter dado umas palmadas em você. No momento, sim, você achou que era ruim. Você chorou, você ficou triste, você ficou bravo com seu pai, com sua mãe. Mas depois disso, passados-se os anos, você olhando para trás, você fala, graças a Deus que eu tomei aquela palmada. Graças a Deus que meu pai me deu aquela correção. Esse é o nosso pai. O livro de Hebreus fala exatamente sobre isso. Esse é o nosso pai que nos ama. Um amor que ele nos corrige no momento certo. Um amor que nos abraça no momento certo. E esse amor de Deus, ele não é uma coisa separada de tudo. Não é uma coisa que está distanciada dos outros atributos de Deus. Um outro atributo de Deus é a santidade. Deus é santo e ele requer a santidade de todos aqueles que querem um relacionamento com ele. É o que está lá em Hebreus 12:14. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A palavra de Deus também fala: sede santos porque eu sou santo. Nós devemos ter santos. E aí eu vou fazer um parêntese, nós devemos ser santos para ter um relacionamento com Deus. É importante fazer um parêntese, porque a gente vai achar que eu, por mim mesmo, vou alcançar a santidade. Não. Você não consegue por você mesmo ser santo. Não. Isso aí a gente entra num legalismo. Uma venda falsa de que eu vou começar a produzir obras perdão, e através dessas obras eu vou me tornar santo. Não. Através do sacrifício de Cristo Jesus, nós vamos falar isso depois. Através desse sacrifício, quando eu entrego a minha vida a Ele, Ele vem habitar em mim através do Santo Espírito, o Santo Espírito vai fazendo uma obra dentro de mim. Vai transformando o meu coração, vai transformando as minhas vontades. E eu vou me aproximando de Deus. E aí eu vou realizando boas obras. Porque esse Deus que habita em mim, o Espírito Santo, ele vai me movendo a realizar boas obras. E aí eu vou buscando a santificação em Deus. Fecha esse parênteses. Então, nós devemos ser santos. Devemos buscar um Deus santo. Um Deus que requer de nós santidade. Que nós fujamos do pecado. Que nós não queiramos pecar. Deus quer isso, Ele é amor. Nós cremos isso. Mas não é amor, esse amor moderno, esse amor contemporâneo. Esse amor de que faz o que você quiser, meu filhinho. Que papai te ama. Faça o que quiser, meu filhinho. Seria como um pai ou uma mãe que dá doce para os seus filhos todos os dias. Imagina isso, na hora do almoço, em vez de você comer nutrientes, verduras, legumes, carne, arroz, feijão, o seu pai ou sua mãe, eles te dão doces, picolés, balas, tudo isso. O que vai acontecer com essa criança dentro de alguns meses? Você sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar doente. E as pessoas querem esse amor desse Deus bonachão. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Ponto número 3. O Evangelho não é simplesmente que Jesus quer ser nosso amigo. Outra coisa importante. A própria palavra de Deus fala que Jesus é o nosso amigo. Ele fala pra gente, olha, eu não sou mais... Não sou mais... não me chame mais. Vocês não são mais servos. Mas vocês são meus amigos. Porque aqueles que são amigos de verdade, eles se dão a conhecer. E eu dei para você a conhecer tudo.
A minha vontade, eu passei para vocês. Então ele é o nosso amigo. O Senhor Jesus é o nosso amigo. Só que antes disso, ele próprio diz em Marcos capítulo 10, 45, que ele veio servir. Ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, antes desse relacionamento, o Senhor veio com a missão de se entregar, de servir e não ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio se sacrificar. E esse sacrifício foi um sacrifício de sangue. Ele teve que morrer. Ele teve que sacrificar. Em João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi esse Cordeiro. Através do sangue de Cristo Jesus, Efésios 2,13, nós que estávamos longe de Deus, nós fomos aproximados. Foi através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E eu, que estava afastado de Deus, eu era inimigo de Deus. Através do sangue de Cristo, eu que estava longe dele, eu fui novamente aproximado de Jesus, de Deus. Jesus é a ponte que me liga a Deus. Ele é o pontífice. Ele é aquele que me liga a Deus. Jesus é essa ponte. Ele é o verdadeiro pontífice. Então, para que haja esse relacionamento de amizade, nós temos que saber que Jesus se sacrificou. E foi através do seu sacrifício, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, que eu e você podemos agora ter um relacionamento. Então, eu e você temos alguns problemas a resolver antes desse relacionamento de Jesus. É tão legal, Jesus é meu amigo. Mas Jesus não é seu amiguinho. Se você não se arrepende, se você não entrega a vida a Ele, Ele não é seu amigo. É necessário você entregar a sua vida a Ele, confiar nele. E Ele será o seu amigo, o melhor amigo de todos. Ele é o melhor amigo de todos, aquele que sempre está com a gente em todos os instantes, em todos os momentos, em todas as nossas crises. Ele está conosco. Então nós precisamos resolver esse problema. Porque nós, e nossos pais, como a gente explicou, nós nos metemos em problemas, em muitos problemas. Mas o Senhor Jesus veio realmente solucionar o nosso problema. Esse problema do pecado, dessa condenação cósmica da humanidade decaída. Então, eu e você, nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado, condenados pelo pecado. E o que Jesus fez, Ele nos redimiu. Interessante como a Bíblia coloca essa linguagem, redimir. Redimir era o que se fazia com o escravo. O escravo que era posto em liberdade. Uma pessoa ia e pagava o preço daquele escravo, e esse escravo era posto em liberdade, ele era redimido. Então o Senhor Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos libertou, Ele nos retirou do império das trevas, Ele nos transporta para o reino do seu Filho, para o reino de paz e de amor. Ele nos transporta, Ele nos transportou para esse novo reino, que nós fomos comprados por Ele da escravidão do pecado. Eu e você. Então, nós temos comunhão com Deus também através do sacrifício de Cristo. Nós somos absolvidos da culpa e do preço que caía sobre nós. O título da dívida, o preço, o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que Ele cravou na cruz do Calvário. Ele cravou na cruz. Não há preço, não há essa condenação mais sobre mim. Porque Jesus pagou esse preço lá na cruz do Calvário. E por isso nós fomos justificados. É interessante falar sobre justificação, que de forma muito simples, a justificação
Alguém teve que pagar o preço por mim. Teve que trocar isso. E aí é interessante dar um exemplo simples quando você, no seu trabalho, e você tem que faltar porque você está doente. Você vai no médico, você pega uma nota, né, uma receita ali, e aí ali há uma justificação da sua falta. Então você vai e entrega ali para o seu chefe, falando que aquela falta foi devido você estar doente. E você foi justificado pelo médico. E assim fomos nós fomos justificados por Cristo Jesus. A falta que eu e você cometemos, que nós deveríamos pagar por ela, sermos condenados ao inferno por causa disso, nós fomos justificados por Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para nós que entregamos as nossas vidas a Ele. Então, 3 estágios, né, do que Jesus fez para nos retornar a Deus. Primeiro, nós fomos redimidos, né, comprados como escravos. Depois nós fomos reconciliados através do seu sangue. Eu e você fomos reconciliados com Deus. Nós temos novamente comunhão com Deus. Uma outra coisa interessante foi a propiciação, que é o pagamento do pecado para fazer justiça. Nós fomos a propiciação. Jesus é a propiciação pelos pecados. E assim nós obtemos o perdão de Deus. Lá no Velho Testamento, era feito isso para um animal sem defeito. E é interessante isso. Como o sistema antigo judaico funcionava. De que um animal sem defeitos, uma ovelha, por exemplo, aquela pessoa que cometeu o pecado, cometeu a falta contra Deus, ela carregava aquela ovelhinha, ela tinha que ser sem mancha, sem mácula, ela levava até o templo e ao sumo sacerdote, e aí naquele momento, ela botava a sua mão na cabeça da ovelha, o sumo sacerdote do lado, ela falava a sua falta, o pecado que ela cometeu contra Deus, e ali o sumo sacerdote matava o animal, o sangue jorrava daquele animal e a dívida estava paga. Só que é interessante, porque sangue de animais não paga uma dívida. Era somente um símbolo daquilo que viria. E aí, como a gente leu em João capítulo 1, 29, que quando João Batista olha Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente consegue entender, com essa ponte com o Velho Testamento, da forma de Jesus como o Cordeiro de Deus, como a propiciação pelos pecados, como aquele que é o Cordeiro verdadeiro, não um animal. Ele é o Cordeiro de Deus verdadeiro. Sobre ele, os nossos pecados foram colocados. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele dá aquele grito e cita o Salmo 22 e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Esse momento é um momento que a gente não tem nem como explicar, que é o momento do abandono de Deus por Deus. Aquele momento, o meu pecado, o seu pecado foi colocado por cima de Jesus. Jesus sentiu a maior das dores que nenhum ser humano, o maior pecador da raça humana, nunca sentiu o que Jesus sentiu na cruz do Calvário, porque ele carregou sobre si as nossas dores, como está Isaías 53, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que ele fez. É isso que ele fez. A sua propiciação, ela satisfez a ira de Deus. Irmão, Deus com ira? Deus tem ira pelo pecado. O inferno existe. O inferno existe. Desculpa, você talvez não tenha escutado mais sobre isso, mas o inferno continua existindo. Deus irá condenar. Perdão. Nós nos condenamos contra Deus. Não que Deus irá condenar, mas nós nos condenamos quando nós escolhemos nos afastar, sermos inimigos de Deus.
felizmente. Mas Deus abriu as portas através de Cristo Jesus. O véu do templo se rasgou. Nós podemos ter acesso ao Pai somente e através dele. Então nós precisamos da expiação através do sacrifício de Cristo Jesus. Foi através do seu sacrifício e da sua ressurreição que nós temos vida. Jesus é o nosso amigo, ele é o nosso amigo, mas ele é muito mais do que isso. Olha que palavra maravilhosa que está lá em Apocalipse, capítulo 5, do 5 ao 9. Diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. E o quarto e último ponto. O Evangelho não é simplesmente que devemos viver corretamente. Esse é um ponto muito importante. O cristianismo não é somente você praticar coisas boas ou coisas religiosas e boas obras. O Evangelho não é sobre isso. Ser crente não é somente ir para a igreja, obedecer os mandamentos, ler a Bíblia, orar, ajudar os carentes. Isso faz parte do pacote. Mas o Evangelho não é somente isso. O Evangelho pede uma resposta radical. O Evangelho exige arrependimento e fé. É disso que o Evangelho exige. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso ir à igreja, eu posso dar meu dízimo, mas eu não sou um crente de Cristo Jesus. Somente realizo obras. Obras não salvam, mas aquele que é salvo realiza boas obras. Essa distinção tem que ficar clara. Nós temos que realizar boas obras. Nós somos chamados a realizar boas obras, a fazer as coisas que são corretas. Mas, primeiramente, eu devo me arrepender dos meus pecados, crer no Evangelho. É isso que está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus chega e anuncia o seu Evangelho, o início do seu ministério, ele faz essa afirmação: é chegado o reino. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. É isso que nós precisamos. Ou fé e arrependimento. A fé não é somente o acreditar banal, né? Eu acredito que a Terra é redonda, apesar de que alguns não acreditam mais nisso. Eu acredito que o céu é azul. Ou eu acredito que há satélites no céu, mesmo eu não tenho enxergado nenhum, mas eu acredito nisso. A fé não se trata de somente isso, desse acreditar nesses fatos. Mas a fé também tem o sentido de crer e descansar nessas boas novas de salvação. É disso que se trata essa fé. A fé não dá para ser desmembrada do arrependimento. Arrependimento e fé, fé e arrependimento. Não dá para se arrepender sem fé e não dá para ter fé sem se arrepender. A gente não sabe qual a ordem. Alguns tentam colocar a ordem de arrependimento e fé e arrependimento, mas isso não importa. Eu preciso me arrepender
para ter fé. Eu preciso de fé para me arrepender. Isso é interessante porque Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, um pastor, que passou por momentos difíceis na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso pelo regime nazista e ele faz uma comparação do evangelho da sua época na Alemanha, ali em 1942, 43, ali no período de ascensão de Hitler. Ele fala que o evangelho na Alemanha naquela época, e o evangelho em muitas igrejas no nosso Brasil e no mundo, tem o evangelho da graça barata. E aí ele fala pra gente o que é essa graça barata. Ele diz assim: a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós mesmos, a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. É uma graça que, na verdade, ela é uma desgraça. É uma graça que não serve de nada. E muitos têm vendido essa graça barata, a graça que não requer arrependimento. Uma graça que fala assim: Jesus Cristo morreu por você. E a pessoa fala: ele morreu por mim, que legal. Mas o que eu fiz de errado para ele ter morrido por mim? E o seu interlocutor fala: não, você não fez nada. Ele simplesmente é legal, ele é bonzinho, ele morreu por você. E a pessoa aceita e fala: e eu não preciso fazer nada para aceitar essa graça? Não, você não precisa fazer nada. E aí ela recebe a graça que é uma desgraça, que é essa graça barata, que não vale de nada. Uma graça sem arrependimento e fé. A graça verdadeira de Cristo Jesus, ela vem através desse arrependimento, da fé nele, da transformação, da metanoia, da mudança de mentalidade, de tudo. A minha vida é transformada por esse evangelho maravilhoso. E o que Bonhoeffer continua falando, que o que é a graça preciosa? Ela é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho, que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. É um chamado radical a seguir a Jesus. Esse é o arrependimento. E a fé devemos ter nele. E aí, sobre esses 4 pontos, fechando eles, o evangelho não é sobre estar bem ou não. Não é sobre o seu bem-estar pessoal. O evangelho não é sobre que Deus é amor, esse amor vendido de hoje em dia, não o amor verdadeiro de Deus. Ou que ele é meu amigo, apesar que Jesus é meu amigo, mas não é somente isso. Eu preciso saber que ele veio se sacrificar, ele veio servir, ele veio dar a sua vida, para que a gente pudesse ter um relacionamento verdadeiro. Ou que eu devo me endireitar e começar uma vida corretamente. Também não é sobre isso. Então viram o evangelho somente legalista. Muitos veem isso. Ou botam o evangelho do tudo pode, ou o evangelho do nada pode. Em que Cristo Jesus é manipulado dos dois lados. Mas não. O evangelho, ele se inicia com arrependimento e fé. Com fé e arrependimento. O evangelho, o verdadeiro evangelho é sobre ficar abalado. Eu acredito que é o que você está sentindo agora, espero que você esteja sentindo isso. É aquele soco no estômago que eu falo, eu preciso mudar de vida. É sobre, eu começo a enxergar os meus caminhos, eu começo a enxergar a minha real situação, e eu espero que essa mensagem tenha posto na sua frente quem você é. Que você foi condenado por se desviar de Deus e que você precisa desesperadamente de Cristo Jesus na sua vida.
Eu preciso desesperadamente de Cristo Jesus na minha vida. Eu preciso. Então que você corra para Cristo Jesus. Esse coronavírus, essa quarentena, pode ser uma oportunidade fantástica de você enxergar quais são os seus caminhos, para onde você tem andado. Será que você tem vivido uma vida leviana? De caminhos errados, de caminhos que têm te afastado de Deus? Mas saiba que, pela mesma forma que o pecado abundou, que o pecado superabundou, a graça superabundou. A salvação de Cristo Jesus é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Cristo Jesus te ama. Saiba disso. A palavra de Deus também diz que Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu e você. Quando nosso valor agora é um pouquinho melhor, se estamos em Cristo Jesus. Mas não valemos muita coisa. Mas Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente ficar bonitinho. Ele não esperou que a gente estivesse pronto. Não, Ele morreu por nós. Ele deu o primeiro passo. Ele nos amou primeiro. Senão nós não tínhamos capacidade de amar. Como é que está a tua vida? Quero encerrar agora. 2 perguntas. Se você quiser me responder aí nos comentários. Que evangelho tem sido pregado? Que evangelho você tem acreditado? Será que esse evangelho dessa autoajuda, esse evangelho sendo vendido na teologia da prosperidade, esse evangelho de um Jesus fofinho, de um Deus bonachão, um Deus do tudo pode? Pelo contrário, um Deus do medo, um Deus ameaçador, um Deus que está longe dos seus filhos? Que evangelho você tem crido? Qual é o evangelho que você tem crido? Que evangelho tem sido pregado? Certo que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Se você quer colocar agora, o que você achou dessa palavra? Para a gente conversar um pouco. Né? Lá na igreja a gente está fazendo isso agora. Após os estudos, a gente tem aberto para perguntas. Talvez você queira fazer perguntas nesse momento. Então, fique à vontade. Se quiser mandar pergunta pelo WhatsApp também, fique à vontade. O canal está aberto para você agora. Se não há ninguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Se não há ninguém para perguntar, para falar alguma coisa, fazer algum tipo de comentário, a gente vai encerrar essa live, que eu espero ter abençoado a tua vida. Quando a gente está na igreja e quando a gente vê que a mensagem atingiu de fato, por muitas vezes é o silêncio que fica. Eu espero que esse silêncio seja também por causa disso. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida. Vou estar orando agora, pedindo ao Senhor, agradecendo. Agradeço pela tua audiência que ficou com a gente até agora. Nós vamos orar
agradecer a Deus e pedir para que Ele possa ouvir o nosso clamor, atender nossas orações, né, com essa pandemia, que Ele possa nos escutar, que eu sei que Ele está nos escutando, que nós possamos também confiar, deixar toda a nossa ansiedade aos seus cuidados. Amém? Vamos orar agora? Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela mensagem, que ela tenha falado aos corações dos meus irmãos, dos meus amigos que estão vendo. Esteja abençoando cada um deles, Pai, que eles possam ter sido tocados, que o Teu Evangelho, Pai, através da internet, Pai, tenha alcançado seus corações, alcançado muitas pessoas ao redor de todo mundo, Pai. Abençoa, Pai. Eu te peço, nesse momento difícil que vivemos, dessa pandemia, que o Senhor, Pai, abençoe médicos, cientistas, os governantes. Abençoa, Pai, que possa ser o Senhor efetuar um milagre, Senhor Deus, sobre o mundo, Pai. E que essa pandemia, que seja encontrada cura ou uma vacina, Pai, e que nós consigamos prosseguir com a nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão ansiosos, aqueles que têm medo, esteja guardando, Pai, e que toda ansiedade seja colocada em Ti, Jesus, porque o Senhor fala e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo. É isso que te pedimos, Pai, te imploramos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Então nós voltamos no domingo, ou antes, não sei se a gente vai... Dê algumas sugestões, coloca aí no comentário, na nossa página. Nós temos o YouTube também. Essa live ela vai direto para o YouTube. Entendeu? Então você pode ver no YouTube também essa live depois. É bom que você pode correr os momentos, se você quiser, pode acelerar. E dê sugestões. Talvez a gente fazer uma forma de ter um ensino bíblico melhor, certo? Dê sugestões para a gente aí. E se tiver pessoas para estar com a gente, para estar ouvindo, a gente dá algumas aulas de interpretação bíblica. Quem está fazendo isso na igreja, talvez a gente fazer por aqui também. Mas fala aí com a gente, certo? Um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Oficialmente, domingo, também esse horário, às 8 horas, estaremos de volta, correto? Falando sobre a carta aos Colossenses. O título que nós estamos trabalhando é A Esperança Cristã para um Mundo Doente. Certo? Acredito que é o capítulo 2. Acredito que vamos entrar no capítulo 2 de Colossenses, eu acho. Ou no finalzinho do 1. Não tenho muita certeza agora. Mas fique com a gente. Deus abençoe. São aqui no meu relógio 9h35, então a gente ficou bastante tempo. A mensagem demorou um pouco mais. Mas obrigado por ter continuado com a gente. Compartilhe esse vídeo. Fique conosco. Se você não curtiu a nossa página da igreja, curta e Deus abençoe. Fique com Deus.